Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E eu estava a dizer boa tarde, mas por acaso até nem é boa tarde, é boa noite. Estamos a gravar esta edição do Espaço do Fontes à noite e Ultra Psycho está de volta. É sempre um dos lutadores mais interessantes para conversar e, portanto, mal eu percebi que o Ultra estava de volta, naturalmente que eu sabia que ainda havia aqui algumas histórias que podiam ser sacadas. E elas vão ser sacadas hoje, porque há mesmo ainda umas boas histórias que o Ultra tem para nos contar. Ultra, ganda Ultra, obrigado por mais uma vez. Tu já és um dos habituês do Espaço do Fonte, já para aí a terceira vez. É a terceira vez. A terceira vez. E não, se contarmos que cada parte, ou seja, que as partes é como se fosse só uma, é a terceira vez. Isso. Nesse caso. Mas eu acho que se subdividirmos até são mais, não é? Porque tipo, da primeira vez foi uma entrevista, é estavas a dizer, não é? Portanto, se somarmos tudo, isto é para aí a sexta, o sexto episódio. Sétima, sexta. Isso. Sim. Mas olha que mesmo tendo em conta, quando isto está aí para o ar, já é boa noite, porque agora isto escurece antes das 6 da tarde. E é verdade, isto vai domingo às 8. Sim, isto vai para o ar domingo às 8, já agora dizer que estamos a gravar na sexta à noite, portanto, quando virem, só passou 1 ou 2 dias, é algo mesmo quase fresh. Então, vamos a isto, o tema são curiosidades do wrestling nacional, naturalmente situações pelas quais Ultra Psycho terá passado, com toda a certeza, nós já vamos saber. Eu também não tenho, sinceramente, também não tenho perguntas, isto vai ser muito, vai ficar aqui muito com o Ultra, vai ficar muito do lado do Ultra, ainda bem que vocês querem ver a Ultra a falar, não, naturalmente não sou eu. Eu só tenho aqui basicamente os tópicos para nos orientarmos, o resto fica tudo da parte do Ultra. E então vamos começar com a primeira história que tem a ver com alguns esclarecimentos acerca do que Danny Hell, que também já passou por aqui, disse acerca do Ultra. Conta-me tudo. Sim, então é assim, em primeiro lugar, eu não achava que esta entrevista ia acontecer, porque não tinha nada contra vir cá outra vez, mas achava que já tinha espremido o sumo todo. Até que percebi que não era bem assim e que se calhar havia algumas curiosidades que eu sabia do wrestling nacional que se calhar outras pessoas também estariam eventualmente interessadas em saber. Sim. E por isso é que eu estou aqui outra vez, recebi o teu convite, eu estava assim naquela, mas eu já não sei o que é que posso falar mais. Não é que eu tenha tido uma carreira tão longa e ilustre que... Mas participaste em muita coisa. Participaste em muita coisa. De certa forma, acho que sim. Sim. Mas achei que, eu até sei algumas curiosidades que se calhar algumas pessoas podem saber também, outras não tanto. Não sei até que nível vai o interesse do pessoal moderno, digamos assim, para ouvir, não sei. Se for melhor, porque senão estaríamos aqui os dois a perder. Olha, não. Posso dizer que eu acredito que o público seja constituído, diria 40% por pessoal mesmo do wrestling nacional, que também vê estes vídeos, diria 40%, mas depois tens 60% que não é pessoal do wrestling nacional, que é pessoal de Portugal inteiro das mais variadas zonas do país, pessoal que acompanha o SmackDown quase todo, algum também do Wrestling PT, mas diria um pouco menos, mas portanto tens aqui público que desconhece por completo as histórias que vais contar, posso-te garantir. E eu não sei se eles estão interessados nelas. Não, como já são de 1900 e troca o passo, exagerando um bocadinho. Mas vamos tentar, vamos fazer o possível. Eu, então, esta história do Danny Hell, este assunto, não é bem uma história, este assunto não é propriamente curiosidade. No entanto, aqui há coisa de mês e meio, eu pus-me a ver as entrevistas aqui do SmackDown, que eu ainda não tinha visto. E uma delas foi a do Danny Hell. Sim, eu fiz a entrevista ao Danny Hell, tens toda a razão. Exatamente, e eu então há cerca de mês e meio atrás pus-me a ver essa entrevista, entre outras, e reparei que nessa entrevista o meu nome surgiu à baila até com algum desenvolvimento. Sim, porque é natural. É natural porque nós éramos supostamente uma tag team que durou 2 combates, sim, mas fomos uma tag team. E então tu perguntaste-lhe acerca de mim, ele falou o que achou. Sim, a maioria das coisas eu lembro-me que foi como ele disse, mas há 2 coisas
que não foram como ele contou. Uma delas foi o oposto do que ele disse. É que foi... E ele o disse oposto é esquerda lindo. e na realidade foi direita. O Eu agora oposto fiz é ao lindo. contrário. Eu fiz esquerda, apontei para a direita, mas pronto. Ele disse esquerda e na realidade foi para a direita. Com isto, eu não estou de maneira nenhuma, honestamente falando, a chamar-lhe nomes, a dizer que é mentira ou que ele disse que ele é mentiroso. Não, não. Eu não acredito que ele esteja a fazer de má fé. Eu não tenho o Daniel como uma pessoa mentirosa. Agora, claro, quando nós estamos a falar e a relembrar coisas que se passaram há tanto tempo, a nossa memória vai nos atraiçoar. Claro. E eu acho que neste caso é o que aconteceu. E então Com a toda a memória certeza. dele baralhou-se um Sim, bocadinho. com toda Sim, a certeza. eu não acho que ele... Sim, que ele concordo. que seja mentira. É em verdade, mas não é mentira, porque são coisas diferentes. Claro. Ora então, uma das coisas foi, eu lembro que ele estava a dizer que as pessoas me criticavam online e depois ele disse assim, ele dizia que não, mas a realidade é que ele ficava afetado. Sim, lembro perfeitamente dessa frase. Tens toda a razão. Disse sim, senhora. Sim. Então, disse isso. Então é assim. Isso. Se fosse hoje em dia, eu não ficava afetado de todo. Sim, acredito. Sim. Mas de todo. Também temos outras idades, outras maturidades. Isso. Já passámos por muita coisa. Então, agora nada me afetaria. Podem dizer o que quiserem, não me interessa. Nessa altura, afetava sim. Portanto, ele tem razão. Quando diz que me afetava. Mas a parte com que eu não concordo é quando ele diz, mas ele dizia que não. Eu sempre fui transparente e sempre admiti que me afetava. Percebes? Portanto, ele está a dizer, ele dizia que não, que eu negava que me afetava, mas eu nunca neguei isso. Eu sempre deixei claro que sim, que me afetava. Pronto, agora a outra história. Esta Deixa-me só dar-te aqui um ponto. Às vezes ele pode estar portanto, a pensar em alguma situação específica. Às vezes pode ter havido uma, estás a ver? Que se calhar ficou na cabeça dele. Mas ele não a mencionou, portanto, a gente ouve aquilo e eu fico naquela. Ele está a dizer que ele dizia que não, eu nunca disse não, sempre deixei bem claro que sim. Sempre demonstrei que sim, que me afetava. Claro, sim. E é normal que te afetasse, nessa altura é normalíssimo que te afetasse. Se estão a falar de algo que tu fazias na altura, não é? Em que eras performer, e portanto, e tinhas uma vida de lutador, é lógico que se falam de ti online, seja positivo ou negativamente, é lógico que vai afetar a ti e a qualquer pessoa. Não, portanto, não há ninguém que não seja afetado. Se disser que não é, não está a falar a verdade. Eu também, como apresentador de vídeos, se alguém disser aí ao Fontes, horrível, meu, que apresentador horrível, eu posso dizer que não me afeta, é mentira. Há algum bocadinho há de me afetar. Percebes? Que é uma opinião de alguém sobre algo que eu faço. Percebes? A gente até pode nem dizer diretamente isso está a afetar, mas a gente demonstra com as nossas ações. Quando vamos, por exemplo, comentar o que a pessoa disse sobre nós estamos a demonstrar que nos afeta sim. Nem mais. É isso. Senão nós calávamos e não escrevíamos nada. Nem mais. Era silêncio total. Nem mais. É exatamente isso. Por exemplo, eu lembro-me, por exemplo, o Impacto Total 1, a segunda noite no Pavilhão Rosa Mota, eu tive um combate tag team que era eu e o Paulinho contra o Pod e o Jimmy Bess. Acho que foi isto. Eu nunca vi esse combate, nunca me foi proporcionada a oportunidade de assistir a esse combate em vídeo. Mas eu lembro que na altura online escreveram coisas horríveis acerca desse combate. E eu, tendo estado no combate, não tive a sensação que o combate tivesse sido assim tão horrível. E fiquei afetado nessa altura, que ainda por cima eram os meus primeiros tempos. Eu fiquei afetado com o que disseram. Claro. Porque eu tinha a impressão que não tinha sido assim tão mau. E eu ainda era muito sensível nessa altura para este tipo de coisas. Mas eu acho que nunca escondi que sim, que ficava afetado. Claro, sim. Agora, pode ter sido uma forma dele dizer, digo eu. Sim, às vezes as pessoas dizem isso, é a forma de dizer. Ele diz que não, mas também pode ser o caso. Sim. Agora, a outra. Esta foi ao contrário do que eu disse. Esta é mais curiosa, falando em curiosidades. Ora, deixa cá ver se eu consigo outra vez pôr a história de pé. Houve uma altura que ele disse que eu não concordei com o booking dele
Lembras-te disso? Já não, essa não estou, estava exatamente a pensar isso para mim. Pelo menos para já não me estou a lembrar. A outra lembro perfeitamente dele ter dito isso. Agora o Booking por acaso não me estou a lembrar. Mas sim, mas continua, sim, mesmo que eu não lembro não. Porque a primeira tour do Suplex de Verão, ou seja, quando a APW reiniciou as atividades, ele era o Booker, lembras-te disso? Lembro, isso sim. Ele era o Booker. Isso. E a dada altura ele disse, eu não concordei com o booking dele, e então não participei ali em 2 shows do Suplex de Verão. E depois ele, para me tentar reanimar, surgiu com a ideia de fazermos uma tag team. A tag, já me estou a lembrar. Foi aí que eu surgi, sim, que eu regressei. Estive ali ausente desses 2 shows. Ele veio falar comigo para me tentar, pronto, podes não concordar e tal, mas podemos ser amigos na mesma, olha, bora fazer uma tag team e tal. E não, ele disse mesmo, tipo até para puxar para cima, se bem me lembro, ele utilizou uma expressão tipo esta, já me estou a lembrar, sim, isso. Sim. Isso do puxar para cima, se calhar é verdade e já vais perceber porquê. Sim. Agora, o que aconteceu não teve nada a ver com eu não concordar com o booking dele. É que nada mesmo. Okay. O que aconteceu foi o contrário. Foi ele não concordar com o meu booking. Mas quem era o Booker afinal? O Booker era ele. Isto é entre aspas e eu vou explicar. Okay. Ele era o Booker, mas isso não invalidava que as outras pessoas não pudessem ter ideias. É isto que eu quero dizer com o meu booking. Não era um booking oficial, mas eu tinha ideias. Claro. E o que aconteceu foi o seguinte. Não fui eu o único que não participou nesses 2 shows. Portanto, a tour teve 6 shows no total. Eu entrei nos 2 primeiros, estive ausente no 3º e no 4º, e depois regressei como tag team com o Daniel no 5º e no 6º. O 6º foi o mítico dia do combate à trapalhice. Ok. E o 5º foi nos Motares, foi quando nos estreámos como uma tag team. Nem tínhamos ainda nome tag team, que era o Psychotic Karma, mas aqui éramos só Ultra Psycho e Karmageddon. Ok. O nome era ótimo. O nome para tag. O nome foi eu, por acaso, era foi ótimo. eu que inventei o nome. Sim, era ótimo o nome. Digo já. Era simples, ok, tinha a ver com 2. Aliás, eu acho que disse isto ao Danny Hell na entrevista também. Tudo bem, não é um nome ultra criativo, mas no pun intended, mas era um nome simples, mas que acho que se adequava mesmo bem, não é? Para quem eram as 2 personagens. A verdade é essa. Eu acho que às vezes o segredo das coisas está na simplicidade. Nem mais. Às vezes é assim. É isso mesmo. E então, o que aconteceu foi o seguinte. Nos 2 primeiros shows, porque se formos a ver bem, no 3º e no 4º show, eu não fui a única pessoa a ficar de fora. Okay. Houve outros 2 nomes suspeitos que ficaram ausentes, que foi o Cougar e o Pod. Muito bem. Nós os 3 ficámos de fora. Acho que ele não falou lá isto, falou só no meu nome, mas eles também foram castigados. Porque foi o que isto foi um castigo para nós os 3. Ok. É que nós não entramos. Eu fiquei chateado de ser castigado, porque achei que não havia necessidade, e então é aqui que vem a história de me pôr para cima dele e falar, vamos fazer uma tag team, vamos esquecer isto, porque ele vem-me pedir desculpa, achou que não tinha agido bem em nos deixar aos 3 de fora, e depois estivemos a falar e foi aqui que surgiu a conversa da tag team. Mas ele não disse isso na entrevista, ele não disse isso na entrevista, até a questão, eu depois pensei melhor e fui falar com eles, que depois vi que também não tinha agido bem. Sim, eu acho que talvez. Ok. A minha parte que eu estou a dizer que foi o oposto foi ele dizer que eu fiquei de fora porque não concordei com o booking dele. Não foi essa a questão. A questão foi a seguinte. 2 primeiros shows, eu, o Cougar e o Pod, tínhamos ficado hospedados no mesmo quarto, na pensão onde estávamos, onde ficámos hospedados. Porque nós ficámos uns dias lá em baixo. Isso. Eles já mencionaram, se não mencionaram aqui, mencionaram na Bomba Atómica. Sim. A gente punha-se a ver DVDs de wrestling porto-riquenho. Eu já ouvi essa história, sei lá, pelo menos umas 4 vezes, estás a ver? Aqui no Espaço de Fontes, na Bomba Atómica, sei lá, já ouvi. Sim. DVDs a preto e branco, porque aquilo era numa PlayStation e os DVDs eram americanos. Portanto, havia aquele conflito de regiões, DVD e não sei o quê. E nós, obviamente, íamos falando do que estava a acontecer, íamos tendo ideias. Podíamos fazer isto, podíamos fazer aquilo. E então, o booking do Danny Hell
era mais aquele booking de dar-nos o finish, nem tempo nos dava, ou seja, o tempo era à vontade do freguês. Tínhamos o finish, tínhamos o tempo e tínhamos a criatividade de introduzir o conteúdo, aquilo que nós queríamos fazer. Claro. Tínhamos essa liberdade toda. Muito bem. E então, claro, nós íamos tendo ideias, tínhamos de fazer isto, tínhamos de fazer aquilo. E então, para o combate do Cougar com o Mad Dog, o Cougar teve a ideia de... Nesse início, nesses primeiros tempos, ele queria, com a gimmick dele, fazer uma espécie de mind games para o adversário. Como ele era mais pequenino que toda a gente, pronto, era mais fraquinho, e a maneira dele dar a volta por cima era ou com a agilidade, com a sua ginástica, ou com mind games. Claro. E então ele pensou, eu vou usar com os meus adversários. Okay. Vou arranjar aqui maneira de os parodiar. E então, como ele ia enfrentar o Mad Dog, a ideia dele foi arranjar um cãozinho daqueles a pilhas. E o Cougar já contou isso. Sim. Yeah. O Cougar já contou isso. Sim. Exatamente. Na segunda noite, a gente pensou... Na segunda noite era o Cougar contra o Pod. A gente vai arranjar um crucifixo, como o Pod era todo do Dark Side. Sim. Vamos arranjar um crucifixo, um terço, e depois o Cougar, a dada altura, começa a gozar com ele. Acontece que o Danny Hell, quando viu isto, odiou. Ficou lívido. Ok. E então, por isso é que eu digo que ele é que não gostou. Sim. E quando eu digo meu, era o nosso booking, as nossas ideias para os nossos combates. Ok. E por isso, e deixou-nos de fora. Mas nem avisou, segundo me lembro, ele nem avisou, vocês vão ficar castigados, ficam de fora. Okay. Simplesmente, quando chegou o card, a gente olhou e vimos. Então, mas os nossos nomes não estão cá. Bem, então foi uma dupla punição. Foi uma dupla punição, porque não aproveitou as vossas ideias, portanto, não gostou das vossas ideias. Não, aproveitou porque ele dava-nos liberdade. Ok. Ou seja, nós não chegámos ao pé dele e dissemos, olha, temos estas ideias. Não, as ideias foram feitas nos combates. E depois ele, ao ver os combates, é que percebeu Já percebi. Ok. Não tinha apanhado. Ok. Exato. Okay. Mas foi assim. Ok. Não gostou e depois deixou-nos de fora e nós reparámos, sem notificação, reparámos que estávamos a ser punidos. Claro. Sim. E eu estava de férias na altura no Algarve, quando isso foi, e então eu fui aos shows à mesma, mas ver só. Claro. E foi aí que o Daniel depois veio falar comigo. Ok. E foi aí que eu demonstrei o meu desagrado. Okay. E foi aí que surgiu a história da Tag Team. Eu lembro, depois do show, fomos a uma rolota, estávamos lá a comer as bifanas e não sei o quê, e foi quando ele falou isto tudo. Foi à beira de uma rolota. Ok, portanto... Ele dizia que isto era Bookings Disney, era o nome que ele chamava. Bookings Disney, muita palhaçada. Mas um gajo old school como ele, a WWE old school, também tem muita coisa assim, não é? Sim. E tu sabes que eu próprio sou um bocado para conservador nestas coisas do wrestling. Sim. Sem dúvida. Mas eu aqui não vi que houvesse grande problema. Sim. Faz sentido. Não acho que é... Faz sentido. O meu problema com as palhaçadas é as palhaçadas quando elas são muito irrealistas. Sim, concordo. Neste caso, não é... Concordo. Exato. Tu também já vens da mesma era que eu, mas também, sim. E o meu problema... Mas pronto, o meu problema é um bocado como o Cornette diria de lutar com os homens invisíveis e as bonecas de... Sim, ora, nem mais. Bem que nem eu próprio tenho grande problema com isso, se for no contexto, correto, naquele contexto da DDT e da Chikara, que é suposto ser assim. Sim, que é mesmo assim, não é? Claro. O problema é quando há crossovers. Sim. Que aconteceu em Portugal e eu já falei muito sobre isto. Espera aí que a minha gata está-me a destruir o... Mas ainda assim, mesmo a DDT sendo assim e a Chikara, um gajo não vê, pronto. Pelo menos é o que eu faço. Ou seja, eu não vejo nada atual. Não vejo nada atual. Bem, essa é outra questão, sim. Eu estava a falar até quando via wrestling portanto, com muito mais quantidade também do que vejo agora. Vejo muito, muito menos. Olha, vamos passar à segunda história ultra. Sim, no fundo isto acho que já foi esclarecido. Foi isso. Ok, então a segunda tem a ver, eu até vou colocar aqui os meus óculos, tem a ver com os primeiros shows do wrestling americano em território nacional, que nós habitualmente pensamos que o primeiro show foi o show de Cascais, não é? Mas não se calhar algumas pessoas não é isso. Como é que é?
Estou a dizer, se calhar algumas pessoas nem isso. Ok. Se calhar algumas pessoas até pensam que o primeiro show da WWE foi aquele no Pavilhão Atlântico em 2006. E bem, fogo, isso então já é a mesma nova geração, sim. Mas isso já é uma nova geração, mas nós pelo menos, que eu Mas já tenho, pronto. sim, já Sim. passo os 40, sem dúvida, para mim é o de Cascais, mas dizes-me tu Uhum. que houve um show antes do de Cascais, é isso? Houve um show, sim. Conta-me isso Houve um show então. e eu tenho aqui a cábula. Tirei aqui a cábula. Boa. Há inclusive no YouTube uma reportagem que Uhum. foi emitida no programa, acho que era o Remate, aquele programa Que o de esportes da remate! RTP2. Ei, o Acho que é daí remate! que, O acho que que é daí que é? Bem, essa é uma das referências desta entrevista. É uma das referências da noite. Ei, o remate! O que é que tu me foste lembrar, man? Olha, eu nem sei se era do Remate, se era do Domingo Desportivo. Se calhar até estou a fazer confusão. O Mas de domingo qualquer desportivo acho maneira, que toda a gente se lembra. Agora o remate, o que é que tu Remate foste buscar, man? é Lindo! o quão velhos nós somos. O remate, Mas lindo! sim, efetivamente houve um show Uhum. que foi em 1991. Ok. Portanto, o de Cascais foi em outubro de 93. 93, sim. Isso. Este também foi em outubro, mas de 91. Ok. Foi no dia 21 de outubro, tenho aqui na cábula, e foi no pavilhão Rosa Mota. Portanto, no mesmo sítio onde foi o IT1, segundo dia. Sim. E então, Já sei o que é que este estás a show, falar. Já sei o que é que estás a falar. Já vi. Está no YouTube essa tu reportagem, viste sim. as imagens, sim. Falar. Este, quanto a mim, foi o primeiro show de uma empresa Sim, estrangeira, norte-americana, sim, sem em dúvida. território nacional. E se calhar muitas pessoas não conhecem sequer este show, não sabem que este show ocorreu. Sim, Assim como o seguinte que eu também já vou falar. Mas agora focando neste, este show era de uma promotora que chamava-se International World Class Championship Wrestling. IWC. Não, IWCCW. pois, Era quase IWCCW, ok. como a WCCW dos Von Erichs, mas tinha o I Isso, antes. ok, Porque eu acho que o nome foi comprado por eles, o direito de usar o nome, claro. porque eles chamavam só ICW. Era International Championship Wrestling, e depois Ok. mudaram para esta confusão toda de letras. Bem, mesmo. Isto era uma promotora, para quem não conhece, foi a família Savoldi, não sei se conheces, Já ouvi falar, sim. O nome não me é estranho, sim. Os Savoldi que fundaram esta promotora em meados dos anos 80, pronto, e aguentou-se até inícios dos 90. Ok. Eu acho que nesta altura que eles vieram a Portugal já estavam a dar as últimas. Muito bem, sim. Sim. Pelo que eu sei, isto foi uma tour que passou por vários países europeus. Eu tenho conhecimento, pelo menos na Península Ibérica, eles estiveram presentes. Não sei se Uhum. também passaram por mais países, mas em Espanha também tiveram, basicamente com o Ok. mesmo card. Acredito que sim. Não sei como é que isto surgiu, como é que estas Ok. negociações foram feitas, tendo em conta que na altura, na televisão terrestre, pelo menos, não havia wrestling. Pois, Só sim. quem tinha parabólica é que podia ver wrestling, não havia TV cabo ainda. Não sei quem é que achou que seria uma boa ideia ter wrestling em Portugal nesta altura, quando a popularidade era o que era. Sim. Mas pelas imagens que tu também viste, Era até eu isso que eu acho te que ia dizer. Era isso que eu te ia dizer. Estava uma casa razoável, não estava cheio, mas estava uma casa razoável. Havia uma parte que estava completamente cheia e depois outra vazia. Portanto, eu diria que se calhar estava ali meia casa. E só para quem possa não estar a ver que show é este, está no YouTube. Basicamente eram wrestlers americanos, muitos deles. E o main event até era para aí dois gajos conhecidos. Era o Tony Atlas. eu vou dizer o card todo, eu tenho aqui o card Tens todo. aí, ok. Não tenho os resultados, não tenho, mas Ok. tenho. Eu conheço uma pessoa que foi a este show, mas já Ixi, não falo com ele há muito tempo. ok, É um gajo que é um fã de old school também do Porto. ok. Ele esteve presente nos tapings do Wrestling Total. Quem? O Ele era André? do Porto. É o André? Não, ele chama. Não, acho que é Nuno. Chama-se Nuno, não Ok. é? Já nem. Acho O que é André Nuno. também estava em todas. O André até levava cartazes para os shows do O Wrestling André que tu Total. estás a falar já. O André Pinheiro. Estás a falar do André Pinheiro. É André Felipe. André Filipe. Até levava cartazes. Esse é o outro. Eu já sei. Ah, Até lutou no CTW uma sim, vez acho ou que duas. sim. Sim, acho que sim. Sim, mas não Sim. é esse. É um Ok. mais old school. Ok. O André Filipe é puto, comparado com a gente.
Sim, é mais novo. Este que eu estou a falar anda pelas nossas idades. Ok. Mas este eu lembro-me que ele tinha fotografias do show, ele chegou a postar num fórum já do tempo da Maria Cachucha, chegou a postar fotos deste evento. Ok. E então, o card era S.D. Jones, toda a gente sabe quem é. Participou na primeira WrestleMania, foi squashado pelo King Kong Bundy, contra o Psycho Man. Psycho Man. Não faço ideia, mas este nome, gosto deste nome. Depois temos Mike Lane, não conheço, versus Texas Hangman. Estes Texas Hangman, se for o que eu estou a pensar, aqui isto é um combate singular, mas eles eram uma tag team. Era o Texas Hangman 1 e o 2. Então se calhar é. Eu acho que eram esses, exatamente. Sim. Que também tiveram um tempinho na WCW. E eles ora lutavam com a gimmick Texas Hangman, que era com máscaras, com uns cornos de boi, não sei o quê. Não me recordo. E quando lutaram desmascarados, quando lutavam desmascarados, eram conhecidos como Disorderly Conduct. Não conheces? Não. Eu lembro-me eram jobbers lá do Saturday Night. Sim, claro. Mas pronto, eu acho que são estes. Depois temos um combate que a gente já conheceria. Acho que toda a gente conhece estes. O Iron Mike Sharp. Sim. Contra o Nikolai Volkov. Sim, sim. Olha, é um bom nome, meu. Sem dúvida. Sim. Não é? Para trazeres a Portugal, excelente. Exatamente. Contra o Mike Sharp, que pronto, apareceu muito na RTP, era aquele jobber que o António Macedo dizia que era o gajo que tinha calções de gola alta. Muito bom. E o Tarzan Taborda dizia que tinha uma cifose na coluna vertebral, tem de vir ao Tarzan Taborda para se curar. Nunca foi um caso, deixa ver. Lindo. Depois temos... este combate é curioso. Temos o Cheetah Kid. Desconheço. E o Star Warrior contra o Johnny Rotten e o Chris Duffy. O Chris Duffy era um jobber que às vezes também aparecia na RTP. Desconheço. Não desconhece. O Cheetah Kid, aqui tinha este nome, mas é mais conhecido como Rocco Rock. Sim. Yeah. Dos Public Enemy. Sim. E o Star Warrior, não sei. Johnny Rotten era o Johnny Grunge dos Public Enemy. Portanto, eles aqui estavam a combater em tag team a equipas opostas. Muito bem, Depois temos o combate feminino, uma tag team também, Heidi Lee Morgan, que também é conhecida, também apareceu na RTP. Mas também não estou a ver quem é. Heidi Lee Morgan, eu diria que é tipo o Chris Kanyon feminino. Que era a Innovator of Offense no feminino, porque ela fazia golpes que na altura a gente nunca tinha visto mais ninguém fazer. Muito bem, Mali Osaka, este nome não me é estranho, acho que é uma japonesa. Muito bem. Peggy Lee Leather, Rusty Thomas, não sei quem é. Depois temos o combate dos anões. Sim, havia midgets. Apareceu nas imagens. Isso. Irish Leprechaun contra o Little Louie. Little Louie é conhecido. Irish Leprechaun. Lindo. E depois, meio no evento, foi então, já não te lembras, não é? Tony Atlas contra o Kamala. Aí era contra o Kamala, claro. É o grande destaque das imagens, agora é que eu me estou a lembrar e tudo. Exatamente. Sem dúvida. Até houve sangue, eles ficaram... Eles lá diziam... É sim, para um show em Portugal, um Kamala, não é? Um show em 91 em Portugal, um Kamala muito bom. Não era um show completamente desconhecido, não é? Tens aqui alguns nomes, não é? Olha, terceira história, acho que esta tens mais alguma coisa a dizer? Rapidamente, ainda quero falar. Claro. Portanto, o show chamava-se World Wrestling Stars. Era o nome, se calhar era o que estava lá no cartaz. World Wrestling Stars. Claro. E a outra coisa que eu quero dizer é que isto foi dito por esse meu amigo, esse tal Nuno. Epá, espero que ele se chame Nuno, senão é uma barraca, já nem me lembrar do nome do rapaz. Tranquilo, ele também se calhar também não deve ver, digo eu. Se calhar já nem liga, digo eu. Não sei. Mas segundo o que ele me disse, quando ele me falou deste show, e eu não tenho mais informação sobre isto, a não ser, ele é a fonte.
tu és o João Fontes, ele Sim, aqui ele é que é a fonte. Mas ele é que é a fonte, ora. Exatamente. Ele diz-me que pouco tempo depois disto, pai, no mês a seguir deste show, ou seja, ainda em 91, houve outro show também no Porto. Ok. As pessoas agora queixam-se Que não há. que os shows estão todos em Lisboa e lá para cima nada. Nesta altura parece que era ao contrário, era tudo lá. É para entrares no mercado português, deixa lá ver no Porto se dá alguma coisa. Apesar de normalmente vens sempre para Lisboa primeiro, testas logo em Lisboa, mas como que se calhar em Lisboa pensavam que não ia haver mesmo crowd, e no Porto, como tinham menos coisas nesta altura, deixa lá tentar entrar pelo Porto, se calhar era isso, digo eu. Quiçá, quem sabe, se o promotor local, não, se calhar até foi o mesmo, por isso é que também foi tudo ali naquela área. Eu não me admirava, sim. Exatamente. Então este show, acho que a promotora desta vez era europeia, não era americana. Ok. Era a European Wrestling Federation. Sim, a EWF era muito conhecida na altura, em termos europeus. Em termos europeus era das mais conhecidas. Na Eurosport. Sim, chegou a ser transmitida na Tanto Eurosport. é que o ringue tinha o logo da Eurosport. Sim. Quem na altura tinha Eurosport, eu não sou desta altura, não tinha parabólica, não sei. Mas há imagens no YouTube destes tempos. Sim. E ele disse-me, eu lembro-me dele dizer que o ringue tinha o logo da Eurosport. Então era mesmo. Foi numa feira qualquer. Ok. Incluído numa feira qualquer de não sei quê. Ok. E segundo ele, este show também ocorreu. Não tenho qualquer informação, não sei quem veio, quem não veio, não faço ideia. Sei apenas que aconteceu. E é mais um exemplo de um show que ocorreu antes do show de Cascais. Em 93. Sim. Tenho que ir ver depois no Cage Match se há alguma coisa, porque eu acho que essa Fed ainda deve estar no Cage Match. Pode ser que haja lá alguma coisa. Acho que não vi nada. Acho que não vi nada. E há ainda um show. Sim. Que há um lutador que é o Bernard Van Damme. Sim, o Bernardo Van Damme, sim. Muito conhecido. Na altura, então, era muito conhecido. Sim, nos anos 90. Sim. Este lutador jura a pé juntos que é 96, e nesta altura eu já era fã. Okay. E mesmo assim não tenho qualquer informação sobre isto, mas ele diz que isto aconteceu, e desta vez já foi em Lisboa, que ele veio a Portugal fazer um show, que aliás era organizado por ele. Esta tour era organizada por ele, e ele diz que Portugal foi uma das paragens desta tour europeia. Olha, não sei mais nada. Se calhar vou arriscar e mandar-lhe uma mensagem pelo Facebook. E no outro dia vi um post sobre ele, acho que foi uma homenagem não, fizeram um filme agora, um mini-doc, sobre o Bernardo Van Damme. Estás a ver que saiu agora, pode-se ver, acho que é de Borla, não sei se é de Borla, se o site é a pagar. Ele meteu aquilo num site, se calhar tens que pagar. Eu estava a dizer que é de Borla, mas não tenho a certeza que eu não cheguei a aceder. Mas sobre a carreira dele. Deve ser porreiro, o doc. E se calhar vou arriscar e mandar-lhe uma mensagem pelo Facebook, olha, e perguntar, percebes? Se perde nada. Eu estou cá desconfiado que quem me falou disto pela primeira vez foi o Ravel. Ok. Tenho uma vaga ideia que foi ele que me disse que o Bernardo Van Damme jurava a pé juntos que em 96, a dada altura, no verão, ou sei lá quando foi, que houve um show em Portugal e em Lisboa. Mais informações não sei. Pois, muito estranho. Se isto é verdade, se não é? Sim. Também, não tenho, nunca sequer ouvi falar, nem daquelas referências, às vezes, também não. Olha, a nossa terceira história tem a ver com a origem do nome da APW. É isso? Sim. É isso? Conta-me lá, que é a única coisa que eu sei também. É a origem do nome da APW. O que é que vai sair daqui? Tu sabes, se calhar leste na Wikipédia, não é? Sim. Sim, que fui eu que escrevi. Não é bem a origem. A questão é, por algum motivo que eu não sei, o Mad Dog é que poderia explicar isso, mas pelas informações que eu acho que foi o próprio que me disse uma vez, a APW, quando surgiu, tinha o nome em inglês. Portanto, não era APW, era PWA. Sim, também já tinha ouvido falar. Wrestling Association. E só em 95 é que decidiram mudar para português. Ou então, se calhar até usavam as duas denominações, em português e em inglês, e depois droparam em inglês, eu não sei. Mas eu tenho informações que a APW, quando começou, era PWA e não APW. Isto, se calhar, é uma curiosidade que muita gente é sem dúvida. Conhece. Sim.
É sem dúvida. Eu, por acaso, já tinha ouvido falar e acho que ouvi, tipo, num jantar, tipo, imagina, depois de um show, às vezes contar umas histórias, eu acho que já tinha ouvido falar porque não me é estranho o que tu me estás a dizer, mas claro que é uma curiosidade, é lógico que é uma curiosidade, porque tu pensas que o nome da APW, desde o primeiro segundo, que é a APW, não é? Só que eu acho que ainda por cima sendo Portugal. Só que eu, se bem me lembro, isso teve a ver com, tem a ver, e é lógico, não é? Com o facto de se pretender, tipo, uma internacionalização, logo que quem visse pensasse, estás a ver? Sim. Não deixa de ser curioso. Provavelmente foi daí. Diz, termina. Provavelmente foi daí que surgiu com a ideia da internacionalização. Isso, quase de certeza não. Se quem contou a história, e quem contou de certeza que sabia, foi mesmo por causa disso, porque eu recordo-me de terem contado essa história. Olha, vamos fazer o seguinte, ainda temos aqui 4 histórias, ainda vais contar mais uma, depois fechamos a primeira parte e para a semana voltamos para uma segunda parte com mais 3 histórias, que são mais 3 histórias que eu diria que se calhar até são das melhores que aqui estão. A nossa quarta história, eu até vou pôr aqui os meus óculos, que já não consigo ver sem óculos a esta hora. Ora, dá-me só aqui um segundo. E a quarta história tem a ver com certos nomes de lutador que conhecemos bem hoje em dia, mas que eram para ter sido atribuídos a pessoas diferentes, e tens aqui pelo menos uns 3 exemplos, é isso? De cabeça eu lembro-me de 3. Sim, então diz-me, isso é bem curioso. Tu sabes algum? Sim. Tu sabes? Que eram para ser... Agora lembras-te assim de alguém que, portanto, alguém que ficou, que era o nome, imagina, era para o Cougar, mas depois acabou por ficar com o Pod, por exemplo. É isso? É mais ou menos isso. Ok, pá, já me contaram pelo menos umas 2 ou 3, mas agora assim de cabeça... Se calhar até tens nomes diferentes dos meus. O quê? Se calhar até tens nomes diferentes dos meus. É assim, e já... Eu sei o trecho de história, sabes que eu é que era para ser não sei quem, eu recordo-me, mas agora assim estás-me a apanhar assim de surpresa, não me lembro assim nenhum de cabeça. Não. Ok. Não. Então pronto, vou eu falar disso. Ok. Ora então, o primeiro nome que eu tenho para dar é o do Sexy Beast Adonis. Miguel Adonis. Ok. Se bem que a parte do Beast ainda não estava incluída, mas o Sexy Miguel Adonis, este nome já existia muito antes de ser atribuído a quem nós conhecemos. Muito bem. Olha, eu não sabia. Muita gente não sabia. Olha, eu não sabia, porque o Adonis não era um deles, isso posso-te garantir. Não sabia, eu não sabia. Ok. Pronto, então eu vou explicar, vou falar para quem é que era suposto ser. Não adianta muito falar, vocês não o conhecem, apesar de haver algumas curiosidades acerca desta grande personagem da vida real. Então, este nome, aliás, ele apareceu no curto-circuito em 2001. Não sei se lembras-te deste episódio que teve o Taborda, o Axel, Lembro. o Adonis. Sim. Este Adonis estava lá. A primeira personificação do Adonis. Um gajo um ganda bisonte. Não era um grande bisonte, era um gajo do strip. Acho que era stripper ou algo parecido. Mas era... sim, ele tinha aquele físico... tinha um físico... Não tinha aquele físico de pessoa normal. Tinha aquele físico que se espera de um stripper. Mas não tinha aquele físico que se espera de um bouncer. Sim, mas eu diria que era o gajo mais forte do programa todo. Dos que lá foram. Dos que lá estavam, provavelmente, sim. Porque eu recordo-me ter visto essas imagens e pensei, mas quem é este, meu? Que eu nunca tinha visto lá nenhum, nunca me a saber. Pensei, e porque o gajo basicamente não fala durante toda a emissão, depois eles têm que ir fazer um exercício qualquer, tipo, ou um 3x3 no estúdio. Há ali qualquer coisa, se estamos a falar da mesma coisa. Eu não sei se estamos a falar da mesma coisa. Ele é black. Ele é black. Não. Então não estamos a falar. Então isso foi um Axel, uma vez levou, mas que era um bisonte e que também nunca ninguém mais ouviu falar. Eu acho que tenho uma vaga ideia. Isso era só mesmo para a imagem. Só era, que claramente dava para perceber isso. Ok. Não estamos a falar da mesma coisa. Pronto, muito bem. Peço desculpa então. Ok. Não faz mal. Isto que eu estou a falar foi um episódio do curto-circuito que foi em setembro de 2001. Portanto, já fez 20 anos
que esta bodega foi. Ok. E foi lá a nata toda da altura. Muito bem. Eu ainda não estava sequer metido nestas andanças, mas foi o Axel, foi o Tarzan da Borda, foi o Mad Dog, foi o Pavão, foi o Corvo, vestido de corvo, pintado de corvo. E pá, eu acho que nunca vi. Nunca viste isto? Há imagens disso no YouTube? No YouTube não, mas no meu disco há. Pá, eu tenho que ver isso. O Eu que tenho eu isto estava a em dizer alguns- do outro foi naquele programa em que tinha que se ir contra a parede. Soltem a parede, não era? Isso era que. O do Isso era que a outro, Diana Chaves. Isso era Diz, que a diz. Diana Chaves. Não era que a Diana Chaves a apresentar. Era isso. E então eles Já depois foi fizeram muito lá um depois. exercício e Já foi tudo. muito depois. Mas Estás a olha, ver? tenho aqui uma foto aberta Deixa lá ver. do sexy Miguel Adonis. Deixa cá ver, estás a ver. Estou, mas realmente não Olha, conheço. espera aí. E olha o nome, dá para Aí, ler o nome. brutal, yeah. Pronto, era este gajo. Este é que era o verdadeiro, o original, Ok. sexy Miguel Adonis, sem Bem, bicho. man, Pronto. isto é que é uma curiosidade do Wrestling Nacional, acredita? Não fazia a mínima ideia, estás a ver? E é mesmo, o nome transitou mesmo para o Adonis, podes crer. Transitou. Certo, Agora, eu cheguei a conhecer este indivíduo pessoalmente, muito bem. mas eu se calhar eu só vou falar disto mais à frente porque isto tem a ver com outro dos nomes. Ok, Mas eu já vou voltar a este indivíduo e já ok. vão perceber porquê. Se calhar avançamos já para o próximo nome. À vontade. Pronto, este era um deles. Uhum. Este era o Miguel Adonis original. O outro nome era o Tambores Iceborg. E o Iceborg, eu acho que também não sabia. O Iceborg também nunca. Não sabias? Não. E quem O é que Iceborg. seria o Iceborg? O primeiro Iceborg? Ora bem, já vou explicar. Ok. Ainda voltando um bocadinho atrás a este Miguel Adonis. Este Miguel Adonis, na altura, fazia parte do projeto FPW do Axel. Muito bem. Não era sequer da APW. Quer dizer, já na altura estava um bocadinho Sim, misturado. juntos, não é? Sim. O Mad Dog era da APW, mas também era suposto participar na FPW. E este sexy Miguel Adonis, a mesma coisa, entre muitos outros. Ok. O Iceborg original, eu acho que já não era da FPW. Eu acho que a história do projeto da FPW já tinha ido ao ar. Ok. Pois, porque em 2001 o projeto da FPW era suposto participar naquele programa no reality show do Bar da TV. Lembras-te? Lembro. E foi ao ar Sim, e não sei o quê. sim, lembro. Este Iceborg eu acho que já é 2003. Ok. De qualquer maneira, ainda uns 3 anos antes do Iceborg que nós conhecemos. Isso. Mas este nome Iceborg já existia, já estava atribuído a uma pessoa. Ok. Este sim era um grande bisonte. Vá lá, pelo menos isso. Mas Porque branco, Iceborg. mas branco. Sim. Não, este era. Eu antes havia um vídeo, havia um vídeo promocional que mostrava o Iceborg, mostrava o Tony de Portugal, que na altura era Johnny Casino. Ok. Assim como quando a APW se estreou no Suplex Verão, ele nos primeiros shows ainda era Johnny Casino, Johnny Casino, não era sim. Portugal. Sim. Mostrava o Mad Dog, mostrava uma série deles. Uhum. O Iceborg era um deles que inventou um meme. Nesta altura havia um meme associado a esse Iceborg que era: vou-te matar, vou-te comer, vou partir-te ao meio. Bah! Muito bom. Nunca ouviste falar disto? Não. Todos nós, na altura, gozávamos e punhamos a dizer isto: vou-te lindo. matar, vou-te comer, vou partir-te ao meio. Isso é novo para mim. Aí. Mas este indivíduo, sim, ele não era gordo, ele era mesmo. Mas de onde é que esse gajo vem? Mas de onde é que ele. Nunca mais ouviu falar, é isso? Nunca mais. Boa pergunta. Eu sei um rumor acerca dele que não faço ideia se é verdade ou não. Mas acho que foi nesta altura que isto cheira mesmo a rumor. Já estou a ver. O que é que vai sair daqui? O que é que vai sair daqui? Não sei se estás. Mas ao que parece, ele foi, segundo o rumor, não faço ideia se é verdade ou não, ele foi detido porque escavacou uma loja de chineses inteira, passou-se lá da marmita com qualquer coisa. Sim. E destruiu uma loja de chineses. Ok. Olha que agora que tu estás a dizer isso, eu não sei, pá, também já são muitas histórias.
mas também não me parece uma história inédita e, portanto, se calhar já alguém alguma vez passou por isto também, estás a ver? Exato, agora se é rumor ou não, se é verdade, Ok, mas esta história conta-se pelas ok, poucas pessoas que sabem da existência deste iceberg, muito bem. isto conta-se. Agora, claro, ele nunca se estreou. Esta malta, este iceberg, este Adonis, eles nem treinavam. Sim, Eles estavam-se cagando para o wrestling. já Só que estou. tinham corpo. Sim, E Dona. então, tinham um corpo, o Axel e o Mad Dog mandavam-se ao ar quando encontravam um gajo destes. E eu Claro. lembro do Mad Dog dizer que mostrava estas imagens promocionais nas discotecas e que as discotecas iam à loucura e aquelas histórias mirabolantes. Ia tudo à loucura só de ver este iceberg a dizer que ia matar e comer toda a gente e partir ao meio, não sei o quê. E pronto, este iceberg desapareceu do mapa de alguma maneira, não sei se através do rumor ou não. E este nome ficou na prateleira mais uns 3 anitos e depois foi dado a que nós sabemos a quem, né? Há Ou 3 mítico Aldente. Iceborg. Ou mítico Iceborg, que é uma personagem mítica, meu. Mais conhecido como 3 Aldente agora, né? Isso é verdade, mas isso não tem nada a ver, não é? Isso, pá, isso ele faz o que quer da vida dele, não é? Não, Agora, foi mítico. estou a dizer, Sim, 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 claro, claro. E estou a foi dizer mítico. muita gente se calhar não sabe que o nome verdadeiro dele, ele nas redes sociais é Lourenço, né? É conhecido como Lourenço. Não, Acho não que é é Pedro, isso. acho que tem mesmo Pedro Afonso, acho eu. Se calhar, não sei. Eu acho que Mas sim. era no YouTube é que era Lourenço. Ah, ok, ok. Porque eu acho que tipo no Facebook acho que é Pedro Afonso e depois tem a página da Teresa Aldente. Aliás, nem sei se é a Teresa Aldente, se é lá do cabaré que ele faz, percebes? Da empresa do Uhum. cabaré. Olha, mas há um Sim, terceiro nome então ainda, estava a dizer que eram três. é um terceiro Sim, nome que é sim, o. Este é muito engraçado, sim. porque eu ponho aqui a hipótese, não tenho a certeza, só o próprio é que poderia confirmar, mas eu Uhum. ponho aqui a hipótese de nem o próprio lutador que Sim. nós conhecemos por este nome saber que antes Aí, dele havia outro que era suposto ter este nome. E aí, melhor ainda, este outro foi quem inventou o nome. aí, que não iria ser para ele, mas que depois acabou Exatamente. por. E escusado Lindo. será dizer que esse tal outro ficou até chateado com a situação porque sentiu que o nome lhe foi roubado. Claro, claro, Eu normal. estou a falar do Viper. Aí do Viper, também não fazia ideia. Olha, são os três não fazia a mínima ideia. É Ok? verdade. A única diferença é que no início era só Viper, mas pronto, o outro Viper ficou Viper Kid, Viper mas depois Kid. acho que até o Kid foi abaixo, não foi? Ficou Sim, só foi, Viper foi, sim, também. sim, 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 sim. Exatamente. Isso mesmo, sim. Nos Isso primeiros mesmo. tempos foi Viper Kid. Mas este Viper a gente sabe bem de onde veio. Ok. Foi então deste inventor do nome que criou o nome para si. Este não é conhecido aí dos meandros porque Ok, ele nunca se chegou a estrear, mas ele treinava na ETT. ok. E então o nome dele era André, o nome verdadeiro. Muito bem. E então este André treinava na ETT, era uma das várias pessoas que treinava lá. Mas pronto, nunca foi uma pessoa de destaque. A gente, quando fala em ETT, lembra-se logo é do Pavão, do Corvo e Sim. do Emerson, Do os pessoal, três, é o claro. trio. Pronto, mas aqui Claro, treinava lá mais pessoas. Treinava eu, treinavam mais alguns. claro, claro, claro. E entre esses mais alguns estava então este André. E houve uma altura, isto foi em 2005, Uhum. que o Mad Dog veio sondar as pessoas da ETT Ok, porque queria recomeçar a APW e tal. ok. Isto já vinha acontecendo há alguns anos, mas furava sempre, o plano saía sempre furado. Certo. E em 2005, então, ele voltou à carga mais uma vez. Em 2006, finalmente se concretizaria. Isso. Aí é que foi a valer, mas em 2005 ele já estava a tentar. Foi então sondar as pessoas. Toda a gente disse não, Ok. exceto duas pessoas, que fui eu e esse E o André. André. E o André. Exatamente. Nós aceitámos. Os outros, se calhar, eram mais perto que a gente, sabiam que aquilo não ia dar em nada, não sei. Mas nós Mas dissemos, vocês está bem. queriam lutar, vocês queriam era lutar, de certeza, não A é? gente queria Claro, lutar, a normal, gente ainda não claro, se tinha estreado, nunca tínhamos claro, estado no ringue, só estávamos ainda a claro, treinar. Eu ainda na claro, Inglaterra tinha ido, eu claro. só fui no fim desse ano, Sim, sim, mas claro, achei que havia aqui uma oportunidade de fazer qualquer coisa. E então o claro. Mad Dog veio dizer, isto à estreia,
da APW vai ser um show de motares. Portanto, já aqui havia a ideia de shows de motares que depois viriam a tornar-se uma espécie de tradição da APW. Sem dúvida. Durante uns tempinhos. Mas já aqui havia a ideia de fazer shows para motares. Isso. Não me lembro em que concentração era suposto ser. Lembro-me sim que o Mad Dog convocou-nos para uma reunião para acertar as coisas, para nos conhecermos uns aos outros, pronto, do pessoal e não sei o quê. E então, nesta reunião estava este sexy Miguel Adonis. Ok. Que era um cromo de primeira, sinceramente. Claro, acredito. Epá, eu acho que para aquele, segundo rumores também, aquilo nevava muito lá para aqueles lados. Pois é. E então para aquela cabecinha. Enfim. Ora. E o gajo a falava era... eu lembro-me que o Corvo uma vez contou, ainda nos tempos da FPW, quando eles foram experimentar fazer um treino, a FPW do Axel, que o gajo chega lá, este Miguel Adonis chega lá, nem me lembro qual era o nome verdadeiro dele. Ok. Chega lá, começa a ver o pessoal a cair, começa a olhar e diz assim: mas isto é para cair? Estava noutro mundo. Isto é para cair, não me tinham dito, pá. Isto é para cair. Exatamente. E nesta reunião era um bocado a mesma lógica. Wrestling é palhaçada. Claro. MMA é que é muito bom e isto é uma palhaçada. Eu quero é saber quanto é que me calha. Era a conversa dele. Que cromo, meu. Que cromo. Interessa-me. Isto é tudo uma palhaçada. Eu vou para lá, faço a palhaçada, mas eu quero saber no fim quanto é que cai. Pronto, Man, tu estás a sair daqui não tarda muito, meu. Está claro, tu estás a vazar daqui não tarda muito, não é? É o que eu preciso dizer. Porra, não é? Mas pronto, era a conversa dele, entre outras coisas que eu já nem me lembro. E então, eu e este André também estávamos na reunião. E então, o que estava acordado era que eu ia enfrentar o André, até porque tinha todo o sentido, porque a gente treinava juntos. Sim. Podíamos, na casa do Taborda, treinar, fazer ali uma coisa simples, um combate para dois principiantes e tal. E a ideia era esta. E ele foi dizer ao Mad Dog: olha, eu quero que o meu nome, eu já tinha o meu nome, que era o nome que eu usava online na altura, e que foi o nome que sempre ficou, Ultra Psycho e tal. E ele disse para o Mad Dog: olha, eu gostava de me chamar Viper. Ele, no início, o nome que ele pensou era Striker, e depois mudou para Viper. Então, Viper, quer ser o Viper. E a coisa estava acordada para ser, então, Ultra Psycho versus Viper numa concentração de motares qualquer em 2005. Isso. Pelo reboot da APW. Ora, isto não aconteceu. Esse meu amigo, entretanto, a borda morreu, a ETT desmoronou, né? Foi à vida, sim. Esse meu amigo foi para os Estados Unidos estudar, pronto, a vida dele mudou um bocado de rumo. Claro. Cerca de um ano depois, então, o nome Viper é dado ao Viper que nós conhecemos, Viper Kid. Isso. Mas nós sabemos bem de onde o Mad Dog tirou a ideia, não foi? Onde é que ele veio, sim. Foi desse meu amigo que criou o nome para ele. Sim. Esse meu amigo mas pronto, há que reaproveitar, não é? Porque o nome também não tinha direitos de ninguém, não é? Epá, ele não fazia wrestling, se fizesse era outra coisa. Agora ele não fazia, epá, realmente, não é? O nome até é fixe, olha, deixa-me cá. Eu não estou a criticar, nem a julgar, estou apenas a dizer que isto foi o que aconteceu. Sim. Ele, sim, esse meu amigo sentiu-se roubado. Sim. Pronto. Sim. É a opinião dele. Eu não estou a dizer que acho mal que não tenha sido usado ou não. E o teu amigo também tem razão. O teu amigo também tem razão, percebes? É daquelas... Olha, daquelas situações em que toda a gente... Ninguém deixa ter razão. O teu amigo, claro que tem razão, quando não era dele, claro que era, foi mal. Mas se ele já não usa, não está patenteado em lado nenhum. Porque não utilizá-lo? Percebes, não é? A verdade é essa. Eu acho que estes três nomes, muita gente, se calhar nem o próprio Viper, que nós conhecemos, quase de certeza. Sim. Eu acredito que muita gente não está a par de quase de certeza. Estes nomes eram destinados originalmente para outras pessoas. Sim. Acho que é uma curiosidade que pode ser, alguns podem achar engraçada. Não? Olha, eu achei, por exemplo, que eu também não conhecia nenhum dos três, estás a ver? E eu achei, Ganda Ultra, nós estamos aqui há 1 hora, eu acho que isto já deve passar até 1 hora, não interessa muito. O tempo voa. O tempo voa. O tempo voa, mas vamos fazer o seguinte,
Ainda temos 3 histórias para contar. Acho que terminaste em grande. Para mim, talvez até tenha sido a melhor. Esta dos nomes foi muito fixe. Nós voltamos para a semana, de novo com o Ultra, com mais 3 histórias. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a segunda e última parte da entrevista com Ultra Psycho para a semana.